A janela falou, caramba, olha a janela do Inter. É um time desse tamanho, com esse número de investimentos. Que tem um excelente técnico, o elenco está muito bem montado. Tem o Borré, Alário, Exatamente. Alan Patrick, o Ener Valencia. Eu lamento ter tido que mudar a minha resposta. Houve um momento, que talvez de um mês atrás, em que eu colocaria, no caso do Internacional, um disputante do título. Entendeu? Tá tudo errado, a menos que aconteça uma transformação daqui para frente. Por exemplo, no Internacional, tem que trocar o comando. Salve Nação Colorada! Antes de tudo, quero te convidar a se juntar à Nação Colorada. É só deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Colorado. Amanhã, o Inter estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia no Beira-Rio. O Inter vinha muito bem no começo da temporada, mas nos últimos 4 jogos empatou os 4 e teve a eliminação no Gauchão. Além disso, teve 2 empates na Sul-Americana, que faz o Inter correr risco de sequer se classificar na Sula. A mídia do Centro fez uma tier list e falaram suas expectativas em relação ao Inter no Campeonato Brasileiro. Se liga no que foi dito sobre o Inter no Brasileirão por lá. Vamos ao Internacional, cuja janela despertou muita expectativa. Pois é, menino. A janela falou, caramba, olha a janela do Inter. E até aqui a gente vê um time fora da final do estadual e também estranho na Sul-Americana. Ano passado já foi muito mal no Brasileiro também, né? Sim. Com todo aquele... Claro, foi semifinalista de Libertadores, mas... Começa com você, Nathais Matos, o Internacional. Cara, eu gostaria muito de colocá-lo na briga pelo título. E o Internacional precisa disputar um título de Campeonato Brasileiro para ganhar. É um time desse tamanho, com esse número de investimentos, sem disputar Libertadores, tem que ser candidato ao título. Mas com essa bagunça, desorganização técnica que o time vive hoje, eu vou colocar como briga por Libertadores. Eric Faria? Eu boto como candidato ao título porque eu acho que, além do bom elenco do Inter, os outros times estão envolvidos em Libertadores, os outros times que estão brigando pelo título, Flamengo, Atlético e Palmeiras. E isso na reta final, em algum momento, você precisa jogar com o time reserva uma rodada de Brasileiro, porque você está numa semifinal de Libertadores, e aí todos fazem. Nos últimos anos a gente viu isso claramente. A Libertadores acaba sendo uma prioridade em relação ao Brasileiro. E eu acho que o Inter, não estando na Libertadores, ele pode focar 100% as atenções no Brasileiro, mesmo disputando Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu boto o Inter como candidato ao título. Paulo Andrade? Candidato ao título também. Eu acho que existe alguma coisa que não está funcionando nesse momento lá, mas tem tudo para funcionar, porque tem um excelente técnico, o elenco está muito bem montado. Tem jogadores que estão chegando, o Borré ainda não marcou com a camisa do Inter, acabou de chegar, a mais badalada das contratações, Tem jogador que decide hoje no traz Inter, boa né? base do ano passado. Porque isso é um ponto importante, assim, né? Tem o Borré, Alário, Alan Patrick, o Ener Valencia, jogador que decide jogo, um goleiraço, que faz diferença no dia ruim. Que é talentoso. Maurício, enfim. E o Thiago Maia que pode É muito ajudar. jogador pesado para decidir jogo, sabe? Vitão na zaga, Bustos na lateral direita, Rocher um goleiro de seleção, tem tudo para brigar pelo título. No Sala de Redação, a imprensa gaúcha também falou sobre as expectativas do Inter no Brasileirão. Guerrinha segue querendo a saída do Kudê do comando técnico do Inter. Se liga no que disseram. B200. Eu lamento nessa pergunta E aí, Inter e o Grêmio ficam para baixo. Pois é, Diogo, mas eu lamento nessa pergunta que está sendo feita hoje, não a pergunta em si, porque ela é muito boa. Eu lamento ter tido que mudar a minha resposta. Houve um momento, que talvez de um mês atrás, em que eu colocaria, no caso do Internacional, um disputante do título. Mas o Internacional me desencorajou. Porque na primeira vez em que ele teve que ser confrontado com um momento decisivo contra um time de Série A, cujo campeonato é diferente do Inter, o do Juventude a não cair, o Inter fracassou. Aí depois, na Sul-Americana, ele fracassa por tratar mal os jogos da Sul-Americana, mas também dentro do campo com a atuação subpatética do último meio de semana. Então eu não tenho elementos hoje para forçar a ideia anterior de que o Internacional, com as contratações que fez, seria candidato ao título. Hoje eu não posso dizer isso. Eu vou, assim, otimista, bem-humorado,
eu diria que é candidato à vaga de Libertadores como o Grêmio. Só para te ajudar, não que tu precise. Mas assim, não é que a gente sempre fazia as vírgulas do cenário estadual, enfim. Mas assim, os nossos colegas do país inteiro falavam, olha, o Inter tá montando um elenco aí para disputar título. Quer dizer, essa ideia do Inter disputando o título pelos jogadores, antes deles entrarem e ver se isso forma uma peça coletiva. Tava pelo país inteiro. Então. Guerrinha. E aí, Guerrinha? Eu acho, Gabardo, que nós temos pouca manteiga para o pão. Pouca coisa. Nós estamos baseados num regional. O regional nosso do Rio Grande do Sul, ele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Bota aí Santa Cruz, Avenida, o próprio Brasil de Pelotas, que está numa descendente. Tira o Juventude, tira o Caxias, o resto é tudo japonês. O estadual forte é o estadual paulista. E o Palmeiras teve, na sua final, uma dificuldade contra um time que vai jogar a Série B. Por quê? Porque o Palmeiras caiu de produção. Ontem eu vi o Palmeiras ganhar um jogo que ele saiu perdendo de 1-0 por 3-1. Contra o Liverpool do Uruguai. Isso. Lançou até um menino que fez o terceiro Estevão, gol. 16 anos. 16 anos. Se fosse aqui em Porto Alegre, principalmente no Internacional, ele estaria lá em Eldorado do Sul, dormindo. Eles não botam pra jogar. Né? E lá não, lá eles têm coragem. O jogo de Libertadores, meteu o menino lá, o menino deu resposta e tal. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão um pouco à frente. O Atlético ainda precisa provar. O Atlético foi para uma final contra o Cruzeiro, e eu prefiro dizer que foi o Cruzeiro que perdeu, não foi o Atlético que ganhou. Então eu vejo Flamengo e Palmeiras à frente dos outros. Eu gostaria muito de incluir a dupla Grenal, mas eu também não me sinto encorajado depois de ver o Grêmio perder para o Aspato, o Internacional não ganhar desse time varziano que jogou no meio da semana. Entendeu? Tá tudo errado, a menos que aconteça uma transformação daqui para frente. Por exemplo, no Internacional, tem que trocar o comando. O treinador perdeu a mão, não tem mais o que tirar desse time aí. E o Grêmio, se não se reforçar, o Grêmio vai sofrer muito em todas as competições que vai participar. É 3+1, né? 3+1. E acho o Flamengo mais candidato que o Palmeiras, que é mais candidato que o Atlético. Acho que a ordem pra mim é essa. E o quarto que eu botei foi o Inter. E digo por que eu botei o Inter. Porque o Inter se preparou para ser campeão brasileiro. O Inter é o único time que o clube que eu vi no Brasil, dentro dos 20 da primeira divisão, que num momento da sua pré-temporada e do início da temporada disse, olha, estamos montando o time, temos que recuperar a hegemonia do futebol brasileiro. E gastou um monte de dinheiro para fazer isso. Não deu certo no regional, não deu certo, foi horroroso. O resultado do regional foi horroroso, o desempenho até não. A primeira fase o Inter é campeão. O que tem o Inter para não ser isso? O campeonato não começou ainda. Eu ainda acho que o jogo de amanhã, ele é um jogo que, ser vencido, aquilo que o Potter ontem falou, que foi dito a ele por um jogador, um ex-jogador, gabarito, um cara que tem o start. E o start é inexplicável, o start, que é uma boa atuação, convincente, minimiza arestas, minimiza brigas e minimiza falta de desempenho. Então, um bom início de Campeonato Brasileiro. Eu tô lembrando de outros dupla Grenal, assim, que de uma hora para outra. Então, e acho que o que o Inter gastou vale pelo menos antes do campeonato dizer. Então é isso. Os créditos dos programas estão na descrição do vídeo. Na minha visão, a mídia gaúcha criou muita crise por esses 4 jogos. Precisamos ter calma, não podemos deixar esses 4 empates, que claro, 2 deles causaram a eliminação do Campeonato Gaúcho na semifinal, mas não podemos nos precipitar que nem o Guerrinha que quer derrubar o Cudê. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua, torcedor colorado, o que acharam das opiniões do pessoal do Centro e também do pessoal da Gaúcha? Deixa nos comentários.